No início desse ano, alguns alunos me perguntaram: corremos o risco de passarmos por uma terceira guerra mundial? Eu respondi que não. Na época, acompanhando diversos analistas, eles também não viam essa possibilidade. Em 2014, o Putin já havia invadido a Ucrânia e anexado a península da Crimeia. E quais foram as consequências? Apenas algumas sanções econômicas. Algum tempo depois, não se falou mais a respeito. Em 2022, ele volta a invadir a Ucrânia, mas dessa vez houve resistência, comandada pelo Zelensky e com o apoio da OTAN. Com esse apoio, eu confesso que eu comecei a cogitar, ainda que uma pequena possibilidade, de uma terceira guerra mundial. Eu ouvi em diversos meios de comunicação que o Putin teria subestimado a Ucrânia, achando que seria uma guerra fácil. Eu não vejo bem dessa forma. O Putin é um dos maiores estadistas desse século. A Rússia é vizinha da Ucrânia. Ele conhece muito bem o potencial militar desse país, que não é insignificante, mas não teria como fazer frente ao imenso poderio bélico russo. O que eu imagino que aconteceu é que ele não contava com o apoio da OTAN. O Putin não está combatendo apenas a Ucrânia, ele está combatendo indiretamente a OTAN. Sem esse apoio, ele já teria vencido essa guerra. Em setembro, o Putin anexou os territórios de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Uma vez anexados, um ataque a esses territórios serão considerados um ataque à Rússia. E um ataque à Rússia pode ser respondido com arma nuclear. Logo em seguida, o Zelensky teve algum sucesso no campo de batalha e ele conseguiu forçar o recuo de alguns soldados russos em Kherson. Empolgado com esse resultado, ele disse que a partir daquele momento ele só aceita negociar se o Putin devolver esses territórios anexados, mais a Crimeia, que havia sido anexada lá em 2014. Além disso, ele ainda exige uma compensação financeira pelos danos causados pela guerra, punição a criminosos de guerra russos. Moscou, como era de se imaginar, nem cogitou a possibilidade de discutir esses pontos. Veja que tanto Zelensky quanto Putin subiram o tom, dificultando ainda mais um acordo de paz. Primeira Guerra Mundial. Uma guerra como essa não começa da noite para o dia. Ela começou a ser desenhada no século anterior. No início do século XIX, no que nós temos hoje como Itália e Alemanha, haviam diversos reinos. A unificação italiana e alemã ocorreu na segunda metade do século XIX. Esses dois países já surgiram como duas potências, tanto econômicas quanto militares, principalmente a Alemanha. E eles vão acirrar ainda mais as disputas imperialistas, as disputas por colônias na África e na Ásia. O imperialismo foi, sem dúvida alguma, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Além do imperialismo, teve o revanchismo francês. A França foi derrotada e humilhada pela Alemanha em 1871. Eles perderam a região da Alsácia e Lorena, uma região muito rica em ferro e carvão. E o pior, tiveram que assinar a rendição no Palácio de Versalhes, que foi, ao longo da história francesa, uma espécie de símbolo de poder e luxo. Corrida armamentista. A guerra era iminente e as potências europeias começaram a se armar, a fazer alianças. A Alemanha se uniu ao Império Austro-Húngaro e à Itália, e a França se uniu à Inglaterra e à Rússia. Nacionalismo. Nacionalismo como forma de dominação. A Alemanha encabeçava o pan-germanismo e a Rússia o pan-eslavismo. O local perfeito para esse conflito étnico foi a Península Balcânica, também conhecida como região dos Balcãs. Essa região tem muitos países, tem a Bulgária, Albânia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia. São muitos países com vários povos, de origem eslava e germânica. Veja o cenário tenso que está montado.
por esse motivo que esse período de 1871, quando a França foi derrotada pela Alemanha, até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, é conhecido por alguns historiadores como paz armada. Observe o cenário tenso que está montado. Diante desse cenário, basta alguém cometer algum erro para que comece uma guerra gigantesca. E esse erro foi cometido por um ativista sérvio, que matou o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia, de maioria eslava, contou com o apoio da Rússia. Devido à política de alianças, a guerra começa inicialmente com esses dois blocos, mas se espalha rapidamente com a adesão de diversos países. Em 1917, a Entente perdeu um aliado, a Rússia, que se retirou da guerra após a Revolução Bolchevique, mas ganhou mais um aliado, os Estados Unidos, que entrou de forma decisiva, ajudando a vencer os alemães. Saldo da guerra, não há um consenso quanto ao número de mortos, mas fala-se muito em 20 milhões de pessoas. Derrotada, a Alemanha foi forçada a assinar a rendição no Palácio de Versalhes. Teve que devolver a Alsácia e Lorena, tomada da França em 1871. Se comprometeu também a pagar uma indenização à França e à Inglaterra. E a parte mais humilhante, ela teve que reconhecer que foi a única culpada pela guerra. A guerra terminou em 1918, mas a história vai se repetir. Se em 1871 nós tínhamos o revanchismo francês, agora nós temos o revanchismo alemão. E volta a corrida armamentista, volta a política de alianças. As potências do eixo, Alemanha, Itália, Japão, e os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Em 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, uma base estadunidense lá no meio do Pacífico, e aí os Estados Unidos, mais uma vez, entra de forma definitiva, ajudando a vencer a Alemanha. A Alemanha sai derrotada pela segunda vez. Saldo da guerra: alguns falam em 55 milhões, alguns em 60, 70 e até 80 milhões de mortos. 2022 foi um ano de muita tensão geopolítica. Só nesse ano nós vimos a guerra da Rússia com a Ucrânia e a participação indireta da OTAN. Da mesma forma que os Estados Unidos já alertava que a Rússia invadiria a Ucrânia e invadiu, eles têm alertado que a China vai invadir Taiwan. E o Biden já afirmou que vai defender Taiwan, inclusive enviando soldados. Se isso acontecer, é a Terceira Guerra Mundial. E o Xi Jinping também respondeu: aqueles que brincam com fogo só vão se queimar. Ao que tudo indica, o Irã está cada vez mais perto de desenvolver a arma nuclear, se é que já não tem. O Ayatollah Ali Khamenei já disse que Israel deve ser riscada do mapa. A situação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que nunca foi boa, piorou esse ano. O Kim Jong-un volta a ameaçar fazer uso de arma nuclear. E por fim, a tensão entre Kosovo e a Sérvia, na região dos Balcãs, região onde começou a Primeira Guerra Mundial. Será que a história já está se repetindo e nós não estamos percebendo? O cenário de tensão já está montado. Política de alianças? A OTAN está expandindo seu alcance, está cercando a Rússia, agora com a adesão da Suécia e da Finlândia. E a Rússia responde, juntamente com a China. Corrida armamentista. Em 2021, batemos o recorde em investimento no setor bélico. Até o Japão, país conhecido por ser pacifista, vai investir, nos próximos 5 anos, 320 bilhões de dólares e vai se tornar o terceiro país que mais investe em armas. Parece que estamos mais uma vez naquele momento em que basta alguém cometer um erro para que uma guerra comece. Mas dessa vez pode ser a última, porque com o arsenal nuclear que a humanidade possui, a civilização pode ser eliminada várias vezes.